Honoka, um típico estudante de ensino médio, acredita que nunca terá uma namorada porque não é descolado, rico ou inteligente, assim como você. No entanto, sua vida muda repentinamente quando ele descobre magia e monstros. Surpreendentemente, ele tem a chance de sair com a garota mais bonita da escola, Ayaka, que por acaso é filha do diretor. Então, nosso protagonista quer realizar suas fantasias escolares. A única conexão de Honoka com Ayaka é que elas pegam o mesmo ônibus e sentam-se lado a lado na aula. Apesar da proximidade, elas nunca conversaram e parece que habitam mundos diferentes, com todos gravitacionando em torno de Ayaka, e Honoka se sentindo quase invisível. Um dia, Honoka deixa cair seu borracha sem querer e Ayaka gentilmente a pega para ele. No entanto, esse gesto não agrada ao fã-clube de Ayaka. Eles tiram Honoka da sala de aula, o empurram ao chão e começam a espancá-lo. Eles avisam para ele não deixar Ayaka fazer nada por ele novamente. Depois de levar uma surra, Honoka vai para a sala dos professores para seu plantão do dia. No entanto, uma garota se aproxima dele e pega os papéis de sua mão. Embora isso possa parecer o começo de um anime de romance, não é. Ela é apenas um membro do grupo da Ayaka e quer manter Honoka longe de Ayaka, que também está de plantão. No final, os dias de escola de Honoka muitas vezes giram em torno de ser um personagem secundário na história de Ayaka. Um dia após as aulas, Honoka desce para jogar fora o lixo e pondera sobre o significado de sua vida. Enquanto ele faz isso, percebe um brinquedo de coelho sinistro no lixo e decide investigar. Na barriga do brinquedo, ele encontra uma nota prevendo tempo limpo, mas alertando sobre a possibilidade de alguns prédios escolares desabarem. Inicialmente, ele descarta isso como uma brincadeira infantil, mas fica chocado quando uma enorme sombra aparece, revelando o colapso da torre do relógio da escola. Naquele momento, ele contempla se será transportado para outro mundo como um herói rodeado por garotas bonitas. Infelizmente, ele reflete sobre nunca ter sequer segurado a mão de uma garota em sua vida atual. O prédio desaba sobre ele, aparentemente acabando com este anime. Mas, no entanto, quando ele abre os olhos, encontra-se nos braços de Ayaka, que está vestida como uma bruxa. Em pânico, Ayaka o avisa para parar de se mexer ou ele pode cair. Confuso, ele olha para baixo e vê-los parados no ar sobre uma vassoura. Ao longe, uma garota com orelhas de gato especula se Ayaka é uma bruxa de oficina, e então convoca 2 grandes soldados de brinquedo com armaduras de coelho para atacar. Ayaka rapidamente lança Honoka no ar, desvia do ataque, destrói os brinquedos com um feitiço de fogo e habilmente pega Honoka, proporcionando-lhe uma experiência mágica e inesperada em close. Os soldados de brinquedo coelho se levantam novamente e avançam direto para eles com espadas. Ayaka responde lançando bolas de fogo neles e depois entra em combate corpo a corpo usando sua vassoura e feitiços. Apesar do conselho de Ayaka para ficar perto, Honoka, sendo o tolo que é, faz o oposto. Ele se vira e vê uma garota com orelhas de gato acenando para ele por trás do prédio, pedindo para ele vir para a segurança. Achando que a garota com orelhas de gato é amiga de Ayaka, Honoka começa a correr em direção a ela, apenas para encontrar-se cercado por um exército de soldados de brinquedo. Eles rapidamente o imobilizam, e um soldado com um machado se aproxima, pronto para torná-lo o sucessor de Nick Quase Sem Cabeça no próximo filme de Harry Potter. Honoka se pergunta se é tudo um sonho, mas Ayaka intervém, incendiando os soldados e salvando-o como a verdadeira protagonista que ela deveria ter sido. Ainda convencido de que é um sonho, Honoka tenta impressionar Ayaka dizendo que ela está bonita até mesmo em seus sonhos, duvidando que ela lhe daria um segundo de seu tempo para salvá-lo como um híbrido de Sailor Moon e Harry Potter. Ayaka garante que é sua missão protegê-lo e que ele não deve se preocupar. Quando Honoka pergunta por quê, Ayaka responde que ele é sua princesa. Essa revelação faz Honoka questionar seu gênero, mas Ayaka lembra de forma brincalhona que ainda existem apenas 2 gêneros por enquanto. Ayaka insiste em protegê-lo, mas ele nota que parte do cabelo dela está pegando fogo. Preocupado por ser o motivo de ela estar machucada, ele pergunta por que ela o protegeu, culpando-se por ser tolo e ter caído em um truque, apesar do aviso dela para ficar perto. Ele admite que é culpa dele o cabelo dela ter queimado, considerando isso um presente de Deus. No entanto, ele para no meio da frase, percebendo que inadvertidamente se tornou um pervertido e começou a idolatrá-la. Apesar de anos sendo intimidado pelos admiradores de Ayaka, ele se vê inadvertidamente juntando-se ao lado negro. Enquanto reflete sobre sua decepção consigo mesmo, ele nota um dos soldados de brinquedo se levantando para atacar Ayaka por trás. Honoka pula na frente de Ayaka, pensando que é um Batman, mas leva o golpe ele mesmo, esperando parecer legal e dizer que seu corpo se moveu por conta própria. Comentem, pessoal, que tipo de Batman ele é. No entanto, ele desmaia antes de dizer sua fala. Ayaka, ao testemunhar que ele se machucou, se aproxima e lhe dá um abraço suave. Notando que a suavidade do abraço é intencional, agora entendo por que meu Batman cai de repente. Fica claro que Ayaka fica irritada ao vê-lo machucado. Ela lamenta não ter transformado os soldados de brinquedo em cinzas inicialmente e decide se levantar usando seu feitiço final, Million Clover. Com uma explosão massiva do elemento fogo, ela aniquila completamente todos os inimigos. Mais tarde naquela tarde, Honoka acorda no quarto privado de Ayaka na escola. Ayaka garante a ele que não foi um sonho e promete explicar tudo outro dia. Eles voltam para casa juntos e Ayaka compartilha que, por enquanto, tudo que ele precisa saber é que é seu dever protegê-lo porque ele é seu mestre. Confuso com essa declaração, Honoka decide caminhar ao lado dela em silêncio, e eles não falam por algum tempo.
Alguns dias depois, tudo parece bem e voltou ao normal. No entanto, desta vez, em vez de ser uma personagem de fundo, Honoka começa a atrair ciúmes e ódio dos outros. Esta mudança ocorre quando Ayaka decide sentar-se ao lado dele no ônibus matinal para a escola. Enquanto caminham juntos para a aula, Honoka sente os olhares hostis e teme por sua segurança se ficar perto de Ayaka por mais tempo. Ele finge ter problemas estomacais e corre para fora, apenas para ser pego pela gangue de valentões. Os valentões o agarram pela gola, instruindo-o a saber seu lugar e se preparar para uma surra. Numa reviravolta surpreendente, Ayaka intervém. Ela habilidosamente faz um laço com a gravata de Honoka e declara que queimará qualquer um que tentar machucá-lo novamente, pondo fim ao bullying. Mais tarde naquela tarde, durante o almoço, Ayaka se senta com Honoka e algumas garotas de seu fã-clube. Ela o alimenta com as próprias mãos, mencionando orgulhosamente que fez a comida sozinha. Embora Honoka se sinta feliz com este tratamento especial, ele não consegue se livrar da sensação de não ser bem-vindo entre as 20 outras garotas ao seu redor. Acreditando que está arruinando a diversão delas, ele se levanta e declara que vai embora para comer sozinho antes de sair correndo. Ao ouvir isso, Ayaka fica furiosa e incendeia o almoço de todos, olhando-os com desprezo. Por outro lado, Honoka se sente arrependida por ter sido rude com ela e dá uma volta pelo pátio onde o prédio caiu. Ele percebe que tudo parece voltar ao normal, sem danos aparentes. Apenas então, Honoka se vira para ver a garota com orelhas de gato ao lado dele. Ela revela que o prédio caindo era tudo uma ilusão e afirma que finalmente confirmou que ele é uma pessoa sem poderes. De outra forma, ela está chamando-o de inútil. Aproximando-se sem ser notada, ela se aproxima enquanto se transforma em sua roupa de bruxa, e se apresenta como Tampopo das bruxas da torre. Ela declara sua intenção de sequestrá-lo e chama seus soldados. No entanto, Ayaka chega em meio à situação e leva Honoka com ela, interrompendo os planos de Tampopo. Tampopo diz que estava esperando Ayaka chegar e então ordena que seu exército de soldados de brinquedo os ataque. Desta vez, são mais do que alguns soldados de brinquedo normais, e todos atravessam Ayaka com lanças e espadas de todos os lados. Após a luta, Honoka abre os olhos no chão e nota Ayaka o cobrindo com mais ferimentos do que ele pode contar. Ela pergunta se ele está bem, e ele se pergunta como ela ainda está viva. Sentindo-se culpado por ser fraco, ele expressa tristeza e promete acreditar nela. Ele sugere chamar uma ambulância, mas Ayaka, afirmando ser feita de fogo, o tranquiliza e diz para ele fechar os olhos e ficar parado. Usando sua magia, Ayaka manda todos os soldados voando e os transforma em cinzas. Ela se aproxima de Tampopo, segurando Honoka em seus braços como uma princesa. Ayaka ameaça Tampopo, dizendo que vai assar sua bunda peluda, e a atinge com uma poderosa magia de fogo. No entanto, Tampopo consegue chamar seus soldados e escapa por pouco com seu traseiro em chamas. Depois disso, Ayaka diz a Honoka para abrir os olhos e, para sua surpresa, tudo voltou ao normal, limpo e claro, sem nenhum dano. Com isso, eles voltam para casa e chamam isso de um dia. Na manhã seguinte, 5 novos alunos se transferem para a escola deles e, surpresa, surpresa, não é ninguém menos que Tampopo e suas colegas bruxas da torre. Alguns dias se passam e Honoka continua pedindo a Ayaka para lhe contar a verdade sobre toda essa coisa de bruxaria e por que ele está sendo alvo de Tampopo e dos outros. Uma manhã, ele decide perguntar insistentemente até que ela lhe diga. Notando que Ayaka não pegou o mesmo ônibus que ele naquele dia, ele desce na entrada da escola, troca de sapatos e caminha pela sala de aula, apenas para encontrar Ayaka tendo interações intensas com os novos alunos. Confuso, ele olha para o quadro da classe e percebe que está na verdade no clube da sociedade de tortura. Em vez de questionar por que tal clube existe na escola, ele pergunta a Ayaka como ele acabou lá e por quê. Ayaka revela que lançou um feitiço nele para que subconscientemente ele fosse para lá em vez de ir para a sala de aula, para que pudessem se encontrar. Depois, ela se vira para as meninas amarradas e declara que isso é uma caça às bruxas. Ela explica que decidiu se livrar delas porque poderiam ser uma ameaça para ele. Curiosa se é verdade, Honoka os observa lutando por suas vidas. Ele pede a Ayaka que pelo menos tire as mordaças de suas bocas para que possam falar, e Ayaka concorda. Ela revela que queria acabar com eles cedo, mas um deles escapou, então usou os outros como isca para atraí-la. Honoka se aproxima de Tampopo e pergunta por que eles estão atrás dele. Tampopo responde que não é surpresa que a senhorita certinha não tenha contado nada a ele, e afirma diretamente que ela está atrás do corpo dele, particularmente da substância branca dentro dele. Ao ouvir isso, Honoka começa a corar, incerto se ouviu corretamente. No entanto, Ayaka diz a ele para não levar tudo o que seus inimigos dizem ao pé da letra. Tampopo questiona se eles deveriam ser tão despreocupados, já que ainda não capturaram seu último membro. Nesse momento, um tipo de líquido preto e viscoso começa a gotejar do teto, logo envolvendo ambos por dentro. Do líquido viscoso, Mei surge e liberta seus amigos. Depois disso, ela sequestra Honoka e atravessa o chão, levando-o para a sala abaixo deles. Ela deixa seus 4 amigos para lidar com Ayaka.
Mei começa a se deleitar com sua fuga bem-sucedida com seu alvo, mas esquece que ela é mais uma vilã menor e alívio cômico do que a principal antagonista da trama. Ayaka destrói o chão, e enquanto as outras 4 bruxas estão derrotadas no chão, ela desce e se aproxima de Mei. No entanto, Mei avisa para ir mais devagar, ameaçando mandar seu animal de estimação, o lobo, morder o pescoço de Honoka se Ayaka não parar. Ayaka o tranquiliza, dizendo que lidará com a mulher rapidamente, mas Mei, com Honoka como refém, se levanta. Mei faz seu animal de estimação morder o pescoço de Honoka para ameaçar Ayaka. Ao invés de ficar assustada, Ayaka coloca fogo em Mei, chuta ela para longe e permite que Honoka escape. Surpreendentemente, o pescoço de Honoka está ileso, enquanto a mordida do lobo aparece no pescoço de Ayaka. Testemunhando isso, Mei faz sua fuga e seus amigos recuam. Mais tarde naquela tarde, Honoka abre os olhos na sala da escola de Ayaka e percebe que ela está usando um cachecol em volta do pescoço no meio do verão. Ela se desculpa com ele, explicando que queria que ele vivesse uma vida normal e pacífica. No entanto, se as coisas continuarem como estão, ele continuará sendo alvo das bruxas da torre. Ayaka sugere que, para restaurar sua vida normal, eles mesmos devem agir e derrotar o mentor por trás de tudo isso. O único problema é que ela não sabe quem é o mentor intelectual. Ouvindo tudo isso, Honoka reflete sobre a situação e percebe que é culpa dele que Ayaka se machucou e está escondendo a ferida com um lenço. Ele pede para ela contar tudo e fazê-lo seu aprendiz, porque ele não quer mais que ela lute sozinha. Enquanto isso, dentro de uma loja de café e sobremesas, a diretora da escola e mãe de Ayaka, Kazane, se encontra com sua velha rival e vilã, Cronoar. Após curtos 130 anos, Cronoar informa a ela que descobriu que os alunos de Medusa arrumaram uma briga com seu povo e sugere que talvez ela queira se juntar à diversão. Mais tarde naquele fim de semana, Honoka recebe uma ligação de Ayaka para encontrá-la do lado de fora. Pensando que poderia ser um encontro, na verdade, ela está prestes a revelar a verdade sobre as bruxas e tudo mais, como ele havia pedido. Ela menciona que eles vão para a escola, mas no caminho param em uma loja de comida. Enquanto caminham para o destino, Ayaka conta uma história sobre bruxas, e explica que existem 2 tipos no mundo, as bruxas do workshop e as bruxas da torre. As bruxas do workshop são as protetoras do mundo, criando workshops em lugares onde as pessoas se reúnem para construir cidades. O trabalho delas é garantir que a magia não seja usada para o mal, abrindo workshops em diferentes setores e vivendo lá. Daí o nome bruxas do workshop. Por outro lado, as bruxas da torre são pessoas egoístas que não obedecem a nenhuma lei. Elas usam magia para ganho pessoal, e frequentemente causam danos aos outros. Ayaka avisa que se ele cair nas mãos delas, o mundo chegará ao fim, e todos morrerão. Depois dessa conversa, eles entram na loja de comida para dar uma pausa. Depois de pedir a comida, uma das garçonetes começa a falar com Ayaka com uma voz estridente. Ayaka continua olhando para ela com raiva, mas escuta tudo o que ela diz. A garçonete revela que Cronoar está na cidade e mais bruxas da torre estão chegando. Honoka percebe que a garota é na verdade a vice-presidente do conselho estudantil da escola deles e também uma bruxa de oficina como Ayaka. Assim que Ayaka termina sua bebida, eles saem e vão para um shopping comprar algumas roupas. Enquanto espera Ayaka terminar suas compras, Honoka nota uma garota fofa ajudando uma criança perdida. Ele se aproxima dela e a garota olha para ele, pegando suas notas para confirmar que ele é o mesmo cara das fotos. No entanto, ela de repente chuta a criança perdida como um NPC e pula sobre Honoka com uma espada, revelando-se uma bruxa da torre. Seus amigos se juntam a ela e atacam Ayaka. Ayaka responde incendiando-os e avançando para salvar seu príncipe menino. Uma das bruxas da torre usa uma técnica de arma no estilo americano, atirando neles com uma pistola. Em resposta, Ayaka utiliza uma técnica de capa à prova de balas no estilo Batman, desviando todas as balas. Depois disso, ela se levanta e executa o ataque pistola de fogo do Ace, derrotando seus adversários carbonizados. Com isso, Ayaka se aproxima deles carregando seu príncipe nos braços, e deixa as bruxas da torre derrotadas escaparem como o Agente 7. Depois de terminarem seus assuntos no shopping, eles continuam caminhando até a escola. Honoka pede desculpas a Ayaka por envolvê-la em todo esse problema. Ele sugere que talvez fosse melhor selá-lo ou trancá-lo, mas Ayaka o tranquiliza para não se preocupar com essas coisas, e ela o protegerá para sempre. Ela o encoraja a se esforçar nas aulas, pois ser seu aprendiz não será fácil. Ouvindo isso, Honoka fica feliz e decide se tornar mais forte. Eventualmente, eles chegam à escola, e Ayaka revela que a escola é na verdade uma das oficinas. Ela o leva ao escritório da diretora e o apresenta à sua mãe, Kazane. Kazane repreende Ayaka por quebrar coisas no shopping, questionando o valor de uma bruxa da oficina que destrói a propriedade dos outros. No entanto, ela então informa Honoka que é um costume na oficina que as bruxas apresentem seus aprendizes ao mestre no primeiro dia, e é por isso que Ayaka o trouxe lá. No dia seguinte, Ayaka leva Honoka para um treino, e no caminho, eles são emboscados por Tampopo e sua equipe Rocket. Ayaka pergunta se é uma boa ideia atacá-la, já que ela é praticamente invencível, mas Tampopo insiste em usar a formação corrente rápida, avançando diretamente contra Ayaka sem estratégia. Ayaka diz a Honoka para assistir atentamente e então manda os atacantes pelos ares sem esforço, lembrando seus equivalentes de Pokémon que voam pelo céu. Infelizmente, Honoka parece não aprender nada com esse encontro.
Após a briga, eles retornam à escola, e Honoka abre o seu armário apenas para ser inundado por uma enxurrada de ameaças de morte e cartas de ódio. Alguém até jogou um boneco Fudo morto dele lá dentro. Ayaka observa que isso deve ter sido feito por seus admiradores e o tranquiliza, dizendo para não se preocupar, pois eles não vão mais machucá-lo. No entanto, apesar da garantia dela, ele consegue claramente sentir os olhares de ódio de todos ao seu redor. Ainda assim, ele consegue se sentar ao lado dela, ser ensinado por ela para os exames, ser emparelhado com ela durante os esportes e até mesmo ir para a casa da escola com a princesa que todos admiram. Depois da escola, Honoka se prepara para praticar um pouco de magia, mas Ayaka caminha com ele até a estação de ônibus e sugere fazer uma pausa hoje, sabendo o quão cansado ele está. Eles embarcam no ônibus para ir para casa, e no caminho, Ayaka nota um peixe mágico voando à sua frente. Quando ela olha para o destino do ônibus, ele muda da próxima parada para ponto final. Alarmada, Ayaka se levanta e se vira para encontrar Cronoir sentada no banco de trás. O ônibus inteiro está vazio e até mesmo o motorista se foi, com o ônibus agora funcionando com a magia de Ayaka. Ayaka instrui Honoka a ficar quieto e enfrenta Cronoir, que se aproxima e se apresenta. Ayaka se prepara para lançar um feitiço de fogo, mas Cronoir interrompe seus movimentos usando sua ditadura mágica. Cronoir então usa um feitiço poderoso em Ayaka, mas para sua surpresa, não há nenhum único arranhão em Ayaka. Honoka, sem saber da força de Ayaka, idiotamente fica na frente dela como se estivesse a defendendo. Cronoir olha para a tentativa tola de Honoka e elogia sua estupidez, dizendo que não importa quantas vezes alguém tente matar Ayaka, eles não conseguirão machucá-la. Ela então anda pra frente e casualmente esfaqueia Honoka no estômago. Honoka cai de joelhos e começa a chorar, mas Cronoir o instrui a parar de agir como se doesse e a se levantar. Confuso, Honoka se pergunta o que ela está dizendo, mas então percebe que realmente não dói e seu corpo está ileso. Nesse momento, Ayaka cai no chão e Honoka percebe que ela está sangrando do mesmo lugar onde ele foi esfaqueado. Cronoir explica que isso se deve a uma habilidade especial chamada transferência de dano, que faz com que qualquer ferimento nele seja transferido para ela enquanto eles estiverem próximos um do outro. Ela esclarece ainda que essa habilidade vem de um contrato que ela assinou com ele, permitindo que ela use o poder dentro dele para se tornar uma bruxa invencível. No entanto, em troca, ela deve protegê-lo de todo o mal. Cronoir então diz a Honoka que se ele quiser salvar Ayaka, ele precisa simplesmente dar a ela mais do seu poder, referindo-se ao espírito dentro dele. É mais como a raposa de 9 caudas. Em Naruto, ela dá a ele um doce mágico e instrui-o a engolir se quiser liberar seu verdadeiro poder. No entanto, ela tenta forçá-lo a engolir ela mesma. Ayaka, não querendo deixar um pervertido suspeito roubar seu primeiro beijo de seu animal de estimação, libera uma explosão de chamas verdes, fazendo Cronoir recuar. Depois disso, Cronoir diz a Honoka que por um tempo, ela se transformará em algo que não é e pegará um pouco de magia dele. Em uma explosão de chamas verdes e poder semelhante a um dragão, Ayaka se transforma na versão mais poderosa de si mesma, dominando instantaneamente Cronoir. Ela atravessa a barreira de Cronoir juntamente com sua garganta, forçando Cronoir a recuar e deixando-as para trás no ponto de ônibus. Honoka acorda primeiro, percebendo que o ferimento de Ayaka está curado, mas ela não está acordando. Preocupado, ele a leva ao hospital, onde a enfermeira o tranquiliza dizendo que ela está apenas cansada e logo acordará. Depois disso, Honoka volta para casa e percebe um doce embrulhado em seu bolso. Ele percebe que é a esfera mágica que Cronoir estava tentando dar a ele. Decidindo escondê-la de Ayaka, ele a coloca dentro de sua gaveta, pensando que pode ser útil no futuro. Ele também reflete sobre o que Cronoir disse sobre Ayaka fazer um contrato com ele, se perguntando se isso significa que ele a conhecia antes de encontrá-la na escola. No dia seguinte, Ayaka reserva todo o ginásio para o treino deles. Ela fornece a Honoka seu próprio equipamento da classe de bruxos e começa a explicar suas características. Ela o instrui a tentar pular alto, e para sua surpresa, ele se sente muito mais leve e consegue pular quase tão alto quanto o teto do ginásio. Após o salto, ela o pega como uma princesa enquanto ele desce e então diz para ele tentar levantá-la da mesma forma. Honoka fica surpresa ao perceber que ela é realmente leve, e ela explica que usar o manto torna seus corpos leves. Em seguida, ela estende a mão direita para frente, gira um pouco o pulso, e uma vassoura mágica aparece em suas mãos. Ela diz a ele que as vassouras estão guardadas dentro das capas e podem ser convocadas fazendo o gesto. Honoka tenta fazer o mesmo, mas só consegue convocar sua decepção quando não consegue tirar a vassoura. Nesse momento, o alarme de Ayaka toca e ela diz que o tempo deles acabou. De repente, muitos alunos abrem a porta e entram para o treinamento. Honoka começa a entrar em pânico, dizendo a Ayaka que eles deveriam se esconder ou outros os verão com essas roupas esquisitas. Para sua surpresa, ninguém presta atenção nele, e ele se pergunta se ficou tão transparente que ninguém se dá ao trabalho de olhar para ele. Ayaka explica que é graças às vestes que estão usando, que tem um encanto que impede os outros de notá-los. As pessoas também os evitam subconscientemente ao andar. Depois disso, eles saem e Ayaka pergunta a Honoka se ele tem medo de altura. Ela então o agarra, monta em sua vassoura e os leva para bem alto no céu. Ela explica que eles vão praticar voar assim até que ele possa pegar sua vassoura. Ayaka menciona que normalmente as bruxas de oficina patrulham a área assim para garantir que tudo esteja bem em seu setor. Além disso, a qualquer momento, há 5 bruxas fortes em sua escola secundária que continuam patrulhando para garantir que a escola seja segura.
Depois de voar por um tempo e até tirar uma soneca, Ayaka os leva de volta para a escola. No caminho, Honoka a interrompe e aponta para baixo, dizendo que uma criança está sendo intimidada e roubada, e que eles deveriam intervir. No entanto, Ayaka diz a ele que isso é trabalho da polícia, e que como bruxas, a responsabilidade delas é proteger a cidade de bruxas malignas. Elas não interferem nos assuntos das pessoas normais, já que nunca devem deixar que descubram sua existência. Honoka não acredita na desculpa e invoca sua vassoura, pulando para baixo. Ele mal consegue evitar que a situação termine desastrosamente ao conseguir não cair para a morte e, em seguida, colide direto com os valentões, fazendo-os cair no chão como em um acidente de carro. Eles retaliam subindo em cima dele e decidindo espancá-lo. Mas Ayaka chega a tempo e os queima até virar cinzas usando sua magia. Honoka pergunta a ela sobre a regra de não atacar civis, e ela explica que eles eram bruxas, por isso conseguiram notá-lo apesar de ele estar usando o manto. Acontece que a garota sendo roubada é amiga de Cassie, a irmã mais nova de Honoka, da mesma escola, e ela não é uma bruxa, então não viu nenhuma magia acontecer. Enquanto isso, na cidade de Rothenburg vemos Medusa, que está sob a maior segurança que a cidade pode oferecer. De alguma forma, ela consegue quebrar o selo e escapar da prisão. As primeiras pessoas que ela decide visitar são nada menos que seus estimados alunos, a equipe Tampao Rocket. Mas antes de fazer contato com eles, vemos Tampopo e seus amigos sentados em um restaurante planejando capturar Honoka e derrotar Ayaka. É um problema difícil, porque um deles é praticamente invencível e o outro constantemente produz feromônios que a mantém com ele como um animal de estimação. Durante a discussão deles, Rin sugere que eles parem de atacar Ayaka completamente e esperem por um momento em que Honoka esteja sozinha para capturá-lo. Eles decidem seguir este plano. Mas, pouco antes de partirem, Cronoar se aproxima deles e expressa seu interesse em se juntar ao pequeno esquema deles. Na manhã seguinte, Honoka acorda e desce para se arrumar e se preparar para a escola. Sua irmã Kazumi o cumprimenta e ajuda a arrumar seu cabelo bagunçado com um pente e um secador de cabelo. Enquanto faz isso, ela pergunta sobre a ligação que ele recebeu de uma garota no fim de semana passado. Honoka não quer revelar que a garota mais popular da escola o chama de mestre, então ele decide mentir e diz que era apenas um colega de classe usando o sistema de chamadas, e que o número da garota estava antes do dele. Ele alega que ela ligou para dizer que eles iam se divertir muito na segunda-feira. Kazumi questiona por que ele saiu correndo depois de receber a ligação e Honoka começa a suar. Ele inventa outra desculpa, mas ela percebe e o avisa que pode queimar o cabelo dele com um secador de cabelo na potência máxima. Kazumi então admite que sabe que ele saiu com Ayaka e menciona ter ouvido rumores porque eles vão à mesma escola. Ela expressa frustração, pois muitas vezes é intimidada devido ao seu irmão chamar a atenção da princesa. Kazumi pergunta a Honoka sobre a natureza do relacionamento deles, mas antes que ele possa responder, a mãe deles, Komati, os chama para o café da manhã. Kazumi o deixa de lado, dizendo que falará com ele mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Ayaka está esperando por Honoka no ponto de ônibus e é emboscada por 3 bruxas da gangue de Tampopo. Depois de terminar o café da manhã, Honoka se lembra de que tinha que se encontrar com Ayaka cedo naquele dia e começa a correr para o ponto de ônibus. Enquanto corre, ele tropeça em uma armadilha armada por Tampopo usando seus soldados de brinquedo coelho. Eles o capturam, colocam-no no chão e Tampopo informa a ele que seus outros amigos estão atualmente batendo em Ayaka porque conhecem a fraqueza dela. Acontece que Cora contou a ele sobre o segredo por trás da invencibilidade de Ayaka e como separá-la de Honoka a tornará mais fraca. Logo, 2 soldados são lançados ao espaço por uma perna enorme. Tampopo se pergunta para onde eles foram, mas então olha para cima e percebe um brinquedo de urso gigante brincando com seus soldados nas mãos. Acontece que tudo isso é obra de Kasumi, que é revelada como uma bruxa de oficina também. Tampopo fica surpresa com essa virada inesperada dos acontecimentos. Tampopo fica furiosa com Kasumi por atrapalhar o plano deles, que estava indo bem pela primeira vez. Ela tira seu enorme soldado, iniciando uma batalha entre 2 titãs, o coelho e o urso. Neste confronto colossal, o titã urso inicialmente ganha vantagem, mas o coelho revida com seus encantadores olhos de cachorrinho, surpreendendo o oponente com um ataque nos olhos. A luta feroz continua com movimentos de luta livre, quedas, arremessos e rebotes. O urso tenta esmagar o coelho no chão e arremessá-lo nos cabos. No entanto, o coelho se recupera mais forte com luvas com espinhos e gás venenoso. No final, ambos os titãs dão um gancho de esquerda um no outro, mas o urso consegue acertar primeiro e empurra o coelho de volta ao chão. De repente, um T-Rex esquelético selvagem entra em cena e ataca o urso. Kazumi se vira para observar essa criatura inesperada parecida com um Pokémon e percebe que é Rin com seu animal de estimação zumbi. Tampopo e Rin cercam Kasumi, preparando um cenário de 2 contra 1, mas Kasumi tem uma técnica secreta na manga. Depois de transformar seu urso em um titã colossal, Rin esmaga o coelho e a criatura esquelética sob seu pé, causando mais destruição do que eu faço no Grand Theft Auto 5. Ela desce de seu urso e se aproxima de Honoka, que estava assistindo a cena e desejando ter um pouco de pipoca. Honoka pergunta a ela sobre o que é tudo isso, e ela devolve a pergunta a ele, perguntando quem o protegeu todos esses anos quando a princesa não estava por perto. Ao ouvir a palavra princesa, Honoka pega suas mãos e sugere que eles vão salvar Ayaka. No entanto, Kazumi discorda, afirmando que Ayaka, o monstro poderoso, não precisa ser salva, mas sim de salvação.
Ela aponta para Oka, que está confortavelmente sentada na pata do urso, aproveitando seu livro. Ayaka desce e Honoka corre até ela, expressando gratidão por sua segurança e por lutar contra as bruxas em seu nome. No entanto, Kazumi interrompe e sugere que Honoka deveria estar agradecendo a ela, já que eles tinham um acordo para Ayaka protegê-lo durante feriados e fins de semana, enquanto Kazumi cuida dele durante as viagens de ônibus e na escola. Fica claro que Kazumi mentiu de manhã sobre não conhecer Ayaka e ser intimidada. Ela provoca Honoka, dizendo que é seu trabalho como irmã mais nova. Kazumi informa Ayaka que a diretora mencionou mais de 30 bruxas de torre na cidade, mas elas ainda não se moveram. Isso indica que algo significativo está prestes a acontecer, então eles precisam estar atentos. Enquanto isso, Kazune liga à TV e vê que metade da cidade está destruída por causa da briga entre Kasumi e Tampopo. Ela está preocupada com a quantidade de dinheiro que terá que gastar para consertar tudo. De volta à cidade, Ayaka sugere que eles devem morar juntos para proteger Honoka o tempo todo. Enquanto isso, Chronohiro está planejando algo e diz ao seu garoto crocodilo para capturar todas as bruxas torre na cidade e levá-las para sua base. Ao mesmo tempo, Kazune recebe uma ligação de Rothenburg, que a informa sobre a fuga de Medusa. No dia seguinte, Ayaka vai se encontrar com a mãe de Kon para perguntar se ela pode ficar com Honoka o tempo todo. Para sua surpresa, Komachi, a mãe de Honoka, concorda imediatamente e começa a contar uma história de seus próprios dias de escola. Ela fala sobre como se tornou amiga de uma garota forte conhecida como Dente de Dragão, que na verdade é a mãe de Ayaka, Kazune. Elas se tornaram amigas tão próximas que planejaram se casar, mas como ainda não era o ano de 2023, tiveram que se casar com homens e prometeram arranjar casamentos para seus filhos. Isso significa que Ayaka e Honoka estavam noivas antes mesmo de nascerem. Ao ouvir tudo isso, Kazumi se recusa a deixar que sua querida pessoa se afaste. Komachi a aconselha a amadurecer e parar de insistir que ele faça tudo por ela o dia todo. No entanto, ela insiste que é seu direito como irmã mais nova. Quando tudo mais falha, Komachi a empurra para o chão, a segura e instrui Honoka a arrumar suas coisas e fugir. Depois disso, eles dois saem e Ayaka pergunta a ele se ele está bem em morar sozinho com ela. Ele responde que não há cara no mundo que não gostaria de morar com ela. O que você acha? O que você faria com Ayaka? Diga-me nos comentários. Ela então expressa sua crença de que alguém com poderes próximos aos deles orquestrou a situação atual e parece que tudo foi planejado. Logo, seu carro chega, e o motorista abre a porta para eles. Honoka percebe que ser filha da diretora significa que ela é extremamente rica. Logo chegam à sua imponente mansão, e ao entrar, são recebidos por várias empregadas. Ayaka menciona que seu quarto fica em um dos andares superiores, então eles pegam o elevador. Enquanto sobem, Honoka se pergunta quem mora em uma casa de 41 andares. Ao chegar ao quarto de Ayaka, eles encontram as 3 empregadas esperando por eles, transformadas em pedra, com Medusa atrás delas expressando impaciência. Ayaka instrui Honoka a permanecer no 12º andar, fechando a porta do elevador atrás dela. Ayaka se transforma em sua forma de batalha de maga ardente e engaja-se em uma luta feroz com a mulher serpente. Enquanto isso, do outro lado da porta, Honoka se pergunta por que Ayaka lhe disse para ir embora, já que no passado ela sempre quis ele por perto. Ele especula que pode ser porque o inimigo é formidável. Pensando que se ele se afastar demais, Ayaka pode perder sua invencibilidade, ele decide fazer o que faz de melhor, não seguir ordens, porque pessoal, ele acha que é um Batman. Avalie este Batman nos comentários. Naquele momento, a porta do elevador derrete e Ayaka cai no chão. Ela instrui Honoka a pegar sua vassoura e escapar, porque durante as lutas, ele é tão útil quanto bucha de canhão que acaba como dano colateral. No entanto, Medusa tem planos diferentes e usa sua maldição para transformar Ayaka em pedra. Honoka implora para que ela libere Ayaka, prometendo fazer o que ela quiser. Medusa rejeita a oferta, dizendo que não é tão tola quanto ele. Honoka se lembra do doce no seu bolso que trouxe quando decidiram morar juntos. Ele o tira, engole, quebrando o selo, e uma substância branca dentro dele é liberada. De repente, uma beleza de cabelos brancos, semelhante a um vampiro, aparece na sala e se apresenta como a princesa branca Evermillion. Medusa avança diretamente em direção a Evermillion, mas Evermillion revida lançando-a para fora do prédio, derrubando parte da estrutura com a força de seu ataque. Kazune olha pela janela para relaxar após um dia cansativo de trabalho e chega bem a tempo de testemunhar seu império multimilionário sendo reduzido a escombros. Suspeitando do envolvimento de Medusa, ela entra em contato com seu assistente e instrui a reunir todas as bruxas da cidade para caçar a cobra. Por outro lado, Evermillion informa Honoka que Ayaka se transformou em pedra porque ele não acreditava na força dela. Para quebrar a maldição, ele deve reafirmar a confiança e os sentimentos que tem por ela. Em termos mais simples, ele precisa beijá-la, como a Branca de Neve despertando do sono. Depois de entregar essa mensagem, Evermillion desaparece, aconselhando-o a ficar seguro o suficiente para que não precise chamá-la com frequência. Nesse momento, Medusa retorna, acompanhada por seus alunos, a equipe Tampou Rocket. Honoka beija Ayaka, quebrando o selo de pedra, e se junta a ela na luta contra Medusa, grudando nela como uma barata determinada durante toda a batalha que se segue.
Ayaka derrota facilmente a equipe Rocket com um único ataque e, em seguida, enfrenta Medusa em uma batalha 1 contra 1. As duas bruxas lutam em condições iguais, e apesar das tentativas de Medusa de transformar Ayaka em pedra novamente, Ayaka supera com o poder combinado de força de fogo, amor e enredo. Mais tarde naquela noite, ele acorda na enfermaria da escola e encontra Ayaka sentada ao lado dele. Ansioso, ele pergunta se tudo não passou de um pesadelo, mas Ayaka confirma que tudo era verdade. Ela afasta as cortinas, revelando Medusa e suas alunas descansando nas camas ao lado da deles. Honoka começa a surtar, mas Ayaka o tranquiliza, prometendo explicar mais tarde e mencionando que não vão mais atacar. Ayaka coloca as cortinas no lugar, beija Honoka e diz que está retribuindo o favor e também que vão se divertir à noite. Depois, eles decidem voltar para a casa de Honoka, pois o lugar de Ayaka literalmente explodiu. Kasumi sai à noite para responder à convocação de Kazune. Enquanto isso, Ayaka e Honoka se encontram com a mãe dele de volta para casa. Na manhã seguinte, Kazumi retorna para casa após uma busca noturna por Medusa, sem sucesso em sua missão. Ela decide visitar o quarto de Honoka e entra em Ayaka sentada em cima dele, verificando seu selo. Kazumi fica chateada ao saber que sua mãe permitiu que Ayaka ficasse com ele e começa a falar rudemente na mesa do café da manhã. Kazumi não aguenta e fica deprimido. Honoka repreende Kazumi por ser uma filha ruim e a faz pedir desculpas, mas já é tarde demais. Kazumi se enrola na cama e se recusa a falar com alguém. Honoka liga para o local de trabalho dela, informando que ela está doente e não virá. Depois vai para a escola dele. De volta à escola, o conselho estudantil e o clube de fãs da Ayaka estão tendo uma reunião. O presidente está frustrado porque já faz 2 semanas desde que Honoka se aproximou da princesa, e ninguém está fazendo nada sobre isso. Ela se volta para o vice-presidente, que também se recusa a intervir, aconselhando-a a se acalmar, porque Ayaka deixou claro que não vai tolerar ninguém machucando Honoka. Frustrada, a presidente confronta o conselheiro deles, o professor de ciências, Kyohukiro Sensei, dizendo-lhe que sabe que ele só é o conselheiro porque não conseguiu dizer não. Ela expressa sua insatisfação com a falta de ação dele, avisando que se ele não fizer algo sobre Honoka, ela e o conselho estudantil irão expulsá-lo. Mais tarde naquela manhã, Kyohukiro se aproxima de Ayaka e seu animal de estimação, informando-os que precisa discutir algo importante. Ele os leva ao laboratório de ciências e aborda o assunto diretamente. Kyohukiro revela que é o conselheiro do conselho estudantil e expressa a preocupação de que Honoka esteja causando problemas para ele. Ele especula que, como Honoka se transferiu para cá no 2º ano do ensino médio, talvez ele não esteja ciente de como Ayaka era no 1º ano. Kyohukiro continua a explicar que é uma tradição escolar durante o Festival de Cultura de Outono para todos os alunos votarem e escolherem o aluno mais destacado, que se torna seu modelo, conhecido como príncipe ou princesa. Os candidatos são escolhidos com base em vários critérios, incluindo aparência, notas, esportes, carisma e o fator Nami-Mami. O problema surge quando os boatos começam a se espalhar sobre o aluno selecionado, principalmente se um garoto estiver envolvido. Honoka tenta defender a reputação de Ayaka, mas Kyohukiro descarta a importância do relacionamento real deles, enfatizando que Ayaka pertence à escola, não a ele. Ele pede a Honoka para se afastar dela. Honoka reflete tristemente sobre a situação, mas Ayaka o encoraja a não parecer tão triste. Ela explica que a tradição vem de uma lenda sobre um anjo que desceu do céu para assistir aulas com pessoas comuns, colocando a princesa em uma posição elevada. Kyohukiro confirma essa hierarquia, que inclui a diretora, a princesa, o conselho estudantil, professores e estudantes regulares. Como filha da diretora, Ayaka já possui 2 papéis de autoridade. No entanto, o desafio está nas possíveis consequências para Kyohukiro se ele desobedecer ao conselho estudantil. Ayaka o tranquiliza, dizendo que tem um plano e que precisam acelerá-lo. Kyohukiro expressa alívio com a garantia de Ayaka e muda o foco para o verdadeiro problema. Usando uma ferramenta mágica, ele teletransporta Honoka e ele mesmo para uma dimensão diferente. Ele apresenta um pequeno orbe similar ao doce mágico que Kron deu a Honoka, explicando que é uma cópia inferior. Honoka se pergunta como Kyohukiro sabe sobre o doce, já que ele não compartilhou essa informação com ninguém, exceto Ayaka. Kyohukiro revela que eles estão lá porque Honoka usou um desses doces para invocar a Princesa Branca, que está selada dentro dele. Ele explica que existem um total de 5 selos, e um deles já foi quebrado. Devido a isso, ele suspeita que a diretora em breve se tornará sua inimiga. Ele revela que a sede do workshop confiou nele para ela porque ela é uma bruxa excepcionalmente forte, e graças a ela, ele tem sido capaz de viver livremente. No entanto, isso foi sob a condição de que os 5 selos permanecessem intocados. Agora que um caiu, ele prevê que os outros selos começarão a desmoronar um por um, e não há como impedir isso. A única solução, ele sugere, seria selar Honoka usando a diretora de magia. Felizmente, ela está ocupada lidando com Medusa, e não está ciente dos selos. No entanto, é apenas uma questão de tempo antes que ela os descubra, junto com o fato de que estão escondendo Medusa. Ele enfatiza que só quer ajudar Honoka e que, se não fosse pela princesa, ele teria sido seu guardião. Kyohukiro oferece-lhe a opção de deixar Ayaka e ir com ele. Honoka nem se dá ao trabalho de pensar nisso.
E então, Ayaka atravessa a barreira dimensional. Ela rapidamente enfia Kyohukiro no chão e leva Honoka embora. Kyohukiro, no entanto, consegue sobreviver usando o jutsu de substituição e escapa. Depois disso, Ayaka leva Honoka para a sala de som e instrui-o a fazer um anúncio para que todos os estudantes se reúnam no ginásio. Quando todos estão reunidos, ela sobe ao palco e, pela primeira vez na história do Doá, demonstra interesse na política da escola. Ayaka faz um discurso convincente sobre sua preocupação com o futuro da escola. Ela declara que está destituindo o presidente do conselho estudantil de seu cargo e nomeando Honoka como sua candidata escolhida a dedo para a nova presidente. Em seguida, Ayaka assume o papel de vice-presidente ela mesma, fazendo mudanças nas posições de vice-presidente e vice-vice-presidente anteriores. Mais tarde, Honoka faz um discurso introdutório para o comitê do conselho estudantil. Ele reconhece que está ciente de que nem todos gostam dele no momento, mas expressa seu compromisso em provar seu valor e trabalhar duro para ganhar a aceitação do coração de todos. Enquanto isso, Kasumi não está aceitando o complexo de dominação de Ayaka sobre o irmão e decide trazê-lo de volta à força. Ela monta uma armadilha elaborada e o segue depois da escola, pegando-os quando entram em uma loja de brinquedos. Quando Honoka sai sozinho para tomar um ar, ela aproveita a oportunidade e o sequestra usando seu urso. Kasumi joga um carro em Ayaka e a coloca para dormir com algumas injeções. Kazumi então ativa o modo avião em seu urso, criado desmontando metade de sua casa. Ela declara que eles vão correr para a floresta e viver felizes sozinhos. Ela menciona ter ouvido o que o professor disse a Honoka sobre a diretora se tornar seu inimigo, e prevê que sua filha também será. No entanto, seus planos são interrompidos quando percebem uma enorme sombra se formando acima. Eles olham para cima e veem um dragão voando sobre eles, montado por ninguém menos que a própria Princesa das Chamas. Ayaka decide afirmar sua dominância como a verdadeira protagonista, e começa a lançar feitiços de fogo de cima. Kasumi tenta desviar dos ataques, destruindo inadvertidamente metade da cidade. Eventualmente, eles colidem com um prédio e todos caem. Ayaka pula, salvando todos ao pegá-los e amortecer a queda. Em seguida, ela os leva de volta para casa e os coloca para dormir. Mais tarde naquela noite, Honoka acorda e pede desculpas a Ayaka pelas ações de sua irmã, mas Ayaka garante a ele que não se importa. Ela reconhece que Kasumi apenas atirou um carro nela e a colocou para dormir com alguns comentários. Na verdade, Ayaka admira Kasumi por ser uma irmã tão protetora. Ela então sugere, brincando, se deveria tentar agir como a irmãzinha dele também. Honoka responde que, se for o caso, ela seria a irmã mais velha dele, e eles passam a noite toda explorando esse relacionamento de forma divertida. Eventualmente, Ayaka fica entediada e adormece. Honoka a deixa descansar em sua cama. Ao olhar para suas bolsas, ele percebe que os brinquedos que comprou para Ayaka e Kasumi foram rasgados na briga de ontem, deixando-o triste com isso. Enquanto isso, Kasumi recebe uma ligação no celular da mãe deles, dizendo que ela está vindo para conversar com Ayaka e seu filho. Na manhã seguinte, Kasumi aparece e sai com Kasumi e Komachi para fazer compras. Ayaka acorda cedo para preparar o café da manhã para Honoka e ela mesma. Quando Honoka acorda e a vê na cozinha, ele fica encantado com sua beleza. Eles se sentam juntos e aproveitam o café da manhã. Ao fundo, Tampopo e sua turma, que estão hospedados na casa junto com Medusa, planejam capturar Honoka. Eles discutem com Medusa porque são tão obedientes à princesa. Medusa explica que eles perderam a batalha de forma justa, e é parte das regras obedecer ao vencedor. Além disso, enquanto seus objetivos estiverem alinhados, ela não precisa agir até o momento certo. No entanto, se ainda quiserem tentar capturar Honoka, são bem-vindos a fazê-lo quando Ayaka não estiver por perto. Ao ouvir isso, todos sobem as escadas do lado de fora do quarto de Honoka e esperam que Ayaka saia de seu lado para que possam realizar seu plano. Para sua surpresa, a princesa não dorme nem um pouco e fica ao lado dele a noite toda. Então ela sai para preparar o café da manhã. Parece que ela não precisa dormir tanto quanto um ser humano normal. Outro fato fascinante sobre ela. De volta à sala de estar, Honoka e Ayaka conversam sobre Kazune e sua mãe. Quando começa a chover, eles decidem sair juntos para a lavanderia. Enquanto isso, Kazune e os outros retornam e Ayaka sai para cumprimentá-los. Honoka vai para o banheiro para se secar. No entanto, quando ele entra, encontra Mei e as outras meninas saindo e acusando-o de ser um pervertido. Eles acabam no salão principal, chamando a atenção de todos. Kazune faz Kasumi e Komachi dormirem. Então ela diz a Ayaka que eles vão capturá-las para fazê-las revelar onde está Medusa. Ayaka e Kazune invocam suas vassouras, mas em vez de avançar, Ayaka se vira e enfrenta sua mãe. Ela expressa que não pode deixá-la capturá-los. Kazune diz a Honoka para convencer Ayaka a parar com esse comportamento egoísta e não deixá-la ser assim mais. Honoka pensa nas palavras de Kyoyo Kairo e percebe que Ayaka realmente estava escondendo Medusa e os outros da mãe. Ele decide acreditar nela e diz a Kazune que não podem se deixar capturar. Ayaka concorda e chama Medusa, dizendo que elas vão seguir com o acordo agora. Medusa aceita alegremente e emerge do esconderijo, mordendo tanto Ayaka quanto Honoka. Isso faz com que elas se fundam e Honoka brevemente desmaia, tendo uma visão que explica o encontro passado delas quando Medusa as atacou na casa de Ayaka. Durante aquele incidente, eles fizeram um contrato.
Ayaka ganhou poder para lutar contra sua mãe, e Medusa obteve uma nova sucessora para transferir seus poderes, tomando a forma da própria princesa. Com este acordo em vigor, Ayaka prometeu abrigar Medusa e seus alunos de sua mãe até o momento certo. No entanto, Kazune ainda não entende por que Medusa se combinou com Ayaka e solta algumas besteiras. Medusa zomba dela, e uma batalha feroz começa, com Kazune iniciando com um golpe de sua vassoura. Ayaka bloqueia o ataque e usa seus olhos para transformar Kazune em pedra. É agarrada pela gola e empurrada para o chão. Apesar de Ayaka conseguir transformar Kazune em uma estátua de pedra, ela se levanta e começa a se afastar, pedindo desculpas a ela. No entanto, ela leva um chute por trás enquanto Kazune quebra o selo de pedra com pura força de vontade. Kazune agarra Ayaka pela gola e pergunta se ela acha que um simples selo de pedra pode derrubá-la. Ela aponta que Ayaka parece ofegante após apenas um golpe, explicando que combinar com Medusa enfraqueceu a invencibilidade dela com Evermillion, pois agora ela odeia impurezas. Kazune avisa Ayaka para se preparar para uma surra, mas Honoka usa seu poder para trocar de lugar com ela, e acaba levando o soco ele mesmo. Algum tempo depois, ele acorda preso em uma cela de prisão ao lado de Ayaka. Ayaka tenta queimar as barras de metal, mas seus esforços são inúteis. Ela explica que eles estão dentro de uma das câmaras de punição da mãe dela, e que a fusão com Medusa já foi desfeita. Isso se revela o pior cenário possível, pois Medusa pode estar sendo interrogada agora e seu segredo pode ser revelado. Ayaka revela que sua mãe uma vez lhe disse que, não importa o que aconteça, mesmo se ela morrer, não deve deixar os selos de Honoka serem quebrados. Enquanto os selos estiverem intactos, sua proteção na escola estava garantida. No entanto, agora que os selos se foram, Honoka se tornou uma ameaça. Ayaka então afirma que a única saída para a situação deles é derrotar a mãe dela. Ela explica que a mãe é realmente esportiva, e se conseguirem derrotá-la, ela provavelmente se juntará ao lado deles. Honoka relembra seus encontros anteriores com Kazune e se pergunta como exatamente eles podem alcançar tal feito. No entanto, Ayaka garante a ele que há uma saída, e isso envolve o seu próprio poder. Enquanto isso, de volta à escola, Kazune está curtindo um jogo de shoji com Cronoar. Quando ela pergunta sobre Medusa, Kazune expressa sua empolgação inicial sobre torturar a Senhora Cobra. No entanto, algumas bruxas do laboratório de Rotenburg chegaram, apresentando ordens oficiais da sede e solicitaram a custódia de Medusa. Consequentemente, Kazune teve que desistir dela. Enquanto bebia seu chá com raiva e contemplava a oportunidade perdida de se divertir com Medusa, o prédio da escola de repente explode. Olhando para baixo, Kazune vê Ayaka e Honoka em pé sobre os escombros do lado de fora de sua prisão. Ela voa para fora e repreende Ayaka por destruir prédios repetidamente. Ayaka, sem se deixar abater, aponta sua espada para Kazune, declarando sua intenção de derrotá-la. Kazune pergunta por que elas têm que lutar e instrui Ayaka a vestir seu uniforme e descer. Ela as repreende por terem escapado de sua prisão e diz para irem para casa por hoje, com um lembrete de que terão que ajudar a limpar a bagunça no dia seguinte. Ayaka e Honoka voltam para casa, percebendo que Kazune não descobriu o segredo sobre os selos afinal. Elas decidem que tudo está bem quando termina bem. Naquela noite, Honoka e Ayaka dormem juntas, e eu sei o que vocês estão pensando, pessoal, mas nada acontece entre elas. Elas estão apenas descansando. Por estar próximo de Ayaka, Honoka tem um sonho estranho que lhe mostra memórias do passado de Ayaka. Isso o leva de volta ao tempo em que Kazune contratou as filhas de duas bruxas para serem amigas de sua filha e cuidar dela. Estes dois estudantes, Kan e Toku, rapidamente se tornam os primeiros membros do esquadrão de admiradores da Ayaka, ocupando a terceira posição de vice-presidente no conselho estudantil. Durante o ano, eles se aproximam de Ayaka, percebendo que ela não sabe como interagir com os outros normalmente. No entanto, também reconhecem seu charme excepcional, proeza acadêmica e habilidades atléticas. Enquanto a ensinam e passam tempo com ela, começam a admirá-la muito e se apaixonam por sua personalidade. Isso leva à formação de um grupo inteiro de admiradores, eventualmente contribuindo para sua nomeação como princesa. Então, um dia, Ayaka encontra Honoka passando ao lado dela junto com sua irmã. Este encontro casual desperta algo dentro dela, levando-a a procurar sua mãe. Ayaka diz a Kazune que finalmente encontrou a pessoa que está destinada a proteger com sua vida. Este momento marca o início da jornada de Ayaka como protetora de Honoka. Na manhã seguinte, Kazumi acorda e vai para a cozinha se perguntando o que aconteceu ontem. Ao abrir a porta, ela fica surpresa ao encontrar a mesa de jantar cheia com o Tintan Pop Rocket. Kazune os deixou ir, já que ela só estava interessada na Medusa. E sem ter para onde ir, eles decidiram ficar na casa da Ayaka. No entanto, Kazumi não está muito animada com isso. Depois de se arrumar, Kazumi vai até o quarto de Honoka para acordá-lo e, mais uma vez, encontra Ayaka em cima dele, desta vez em uma roupa de enfermeira. Ayaka afirma que está verificando a condição de seus selos. Com isso, todos vão para a escola após o café da manhã. Parece que tudo voltou ao normal, com o armário de Honoka cheio de cartas de ódio e pedidos para deixar o conselho estudantil. O dia comum dele envolve ser o bobo da classe e errar as respostas, mesmo depois de tentar. Durante o almoço, Honoka e Ayaka descem para o refeitório, mas de repente ouvem o barulho de vidro quebrado. Eles correm para o local e encontram alguns estudantes quebrando tudo, transformando a escola inteira em uma zona sem lei.
Os estudantes estão andando de motocicleta e se envolvendo em várias atividades disruptivas. Honoka pergunta: o que está acontecendo? E Ayaka comenta que parece uma rebelião. Tampopo intervém, culpando Honoka como presidente do conselho estudantil pelo caos. De repente, eles veem Toko sendo empurrada no chão por uma menina chamada Rinon. Rinon entrega a Honoka uma carta instruindo-o, como presidente do conselho estudantil, a ir sozinho para o ginásio às 2h30 da tarde. A carta não transmite um clima amigável, e Toko revela que durante seu turno da noite, ela viu o ex-presidente do conselho estudantil indo para o bar junto com Rin. O ex-presidente alegou que Honoka tomou sua posição à força, e agora está governando a escola como uma tirana. Honoka sinaliza para Toko se encontrar após a escola, e mais tarde, durante a aula de ginástica, Ayaka revela que Rinon é uma das 5 bruxas encarregadas de proteger e patrulhar a escola. Rinon ganhou o apelido de Bear Killer porque ela estrangulou um tigre chamado Lucky Bear, que escapou do zoológico com suas próprias mãos. Cerca de 2 meses atrás, Rinon foi suspensa da escola por causar problemas. Durante o horário de almoço, Honoka expressa preocupação com os danos à propriedade, esperando que a diretora fique brava. Tampopo, no entanto, informa que encontrou Chronoir Wire mais cedo no corredor. Parece que a diretora está fora da cidade por negócios e deixou Chronoir no comando por hoje, enfatizando que não dá a mínima para o que acontece com a escola. Às 2h30, Honoka decide ir sozinha ao ginásio, seguindo o conselho de Mokaka sobre como Rinon luta. Ao entrar no prédio, ele nota que a quadra foi transformada em um ringue improvisado, com uma enorme multidão de alunos reunida em volta, torcendo por eles. Honoka tenta conversar para sair da situação, mas Rinon o acusa de maltratar sua melhor amiga e de tentar envergonhá-la socialmente. Ela desfere um soco direto em seu rosto, derrubando-o no chão. Apesar de se levantar, Rinon insiste em puni-lo na frente de toda a escola. Ela o transforma em um saco de pancadas, batendo nele para a esquerda e para a direita até que ele caia novamente. Depois ela o agarra pela gravata, com a intenção de acabar com ele com seu soco característico. No entanto, Honoka estava esperando por este momento, graças ao conselho de Ayaka antes de entrar. Ele segue os conselhos dela, usando seu poder para ganhar um aumento de status, empurrando-a de volta para o chão e terminando em cima dela. Ele então contemplou bater nela para acabar com a loucura, mas decidiu não fazê-lo, abraçando os valores da cavalaria. De repente, as luzes se apagaram e Ayaka pulou junto com Tampopo e sua turma. Rinon tentou revidar com seus socos, mas Ayaka a derrotou rapidamente com um único golpe no rosto. Então, Ayaka levou as outras meninas com ela e fez com que segurassem Honoka em uma pose de vitória enquanto usavam mantos que escondiam suas roupas. Ela acendeu as luzes novamente, criando a ilusão de que Honoka havia derrotado Rinon. Foi revelado que Ayaka tinha planejado tudo isso uma semana antes com o ex-presidente. O acordo era que Rinon seria permitida de voltar ao conselho estudantil se ela ajudasse a tornar Honoka popular. Embora o plano tenha sido um pouco exagerado ao deixar Rinon com raiva de Honoka, os resultados foram ótimos, e agora ele é considerado como o Batman que derrotou o assassino de ursos. Alguns dias depois, Ayaka leva Honoka ao topo de um prédio muito alto e declara que finalmente irá treiná-lo para lutar com sua magia. Perguntando-se sobre a mudança de opinião, já que anteriormente ela se recusou a ensiná-lo devido aos perigos potenciais, Honoka questiona suas motivações. Ayaka explica que sabe que ele tem treinado secretamente e guardado os segredos dela, o que ela não aprecia. Após essa revelação, ela invoca um familiar de fogo e instrui Honoka a usar sua magia para lutar contra ele. O familiar dispara um sopro de fogo, fazendo Honoka cair de costas. Ayaka então o incita a invocar seu próprio familiar, mas ele responde com uma expressão perplexa, perguntando como fazer isso. O familiar começa a atacá-lo, levando a uma lesão em seu cotovelo. Ayaka imediatamente para tudo e corre para o lado dele, perguntando se ele está bem. Honoka se levanta, a afasta e insiste que precisa ser uma professora rigorosa para que ele possa aprender direito. Ayaka olha para ele por um momento antes de pegá-lo e jogá-lo do prédio. Ela o desafia a invocar um familiar que possa voar ou enfrentar as consequências. Enquanto Honoka cai, ele é atacado pelo familiar de fogo e Ayaka o segue em sua vassoura. Honoka reflete sobre o que é mais importante para ele, e pouco antes de cair, ele se lembra do sonho sobre Ayaka em seu maiô e fantasia de enfermeira. Em uma reviravolta surpreendente, ele invoca um avatar gigante na forma de Ayaka em seu traje de enfermagem, provando seu status como um verdadeiro homem de cultura. O avatar soca o prédio, revelando que o Yashiro Sensei tomando chá com Chronoir. Ayaka reconhece a poderosa magia usada, pergunta como foi feita sem quebrar o segundo selo e pergunta sobre o paradeiro de Kazan, já que ela deixou Chronoir no comando. A atmosfera é descrita como chata sem Kazan. Ayaka leva Honoka para casa enquanto ele adormece após usar uma quantidade considerável de magia. Enquanto isso, Kazane investiga uma antiga runa explosiva em um túnel subterrâneo. Rinon se aproxima de Kazane, revelando que Toko informou a ela sobre sua localização. Rinon explica que uma bruxa, alegando ser a mensageira da torre, os instruiu a entregar uma mensagem para Kazane, afirmando que ela tomou todos na cidade como reféns. Uma semana depois, Ayaka e Honoka vão para a escola para seus exames enquanto Kazane ainda está fora. Ela encontra a mensageira da torre, que se revela ser uma bruxa chamada Weekend. Kazane reconhece estar ciente da bomba e assume que Weekend está lá para negociar a custódia de Honoka.
No entanto, Weekend esclarece que ela não está lá para negociar. Ela explica a barreira protetora sobre a cidade, alimentada pela magia de Kazan, que protege os moradores de danos. Weekend sugere que se todos na cidade explodissem simultaneamente, isso esgotaria o reservatório de magia de Kazan, permitindo que ela capturasse Honoka sem interferência. Weekend, a bruxa por trás do esquema, ativa simultaneamente as numerosas bombas de runas antigas colocadas por toda a cidade. Como resultado, toda a cidade está reduzida a ruínas. Fiel à previsão do Weekend, nenhum residente é ferido graças à barreira protetora de Kazan, mas a própria Kazan fica incapacitada, tendo esgotado toda a sua mana. Weekend revela que seu plano envolvia manipular Medusa e Chronowave Wire também. Com Kazan fora do caminho, Weekend pretende aproveitar a situação e brincar com seus alunos. Kazan é subsequentemente trancada em uma cela, com Weekend confiante de que levará pelo menos uma semana para Kazan recuperar seu mana. Esse período se alinha com seu plano de capturar Honoka sem qualquer interferência. Enquanto isso, de volta à escola, Ayaka nota as explosões acontecendo e agarra Honoka, correndo para o laboratório subterrâneo das bruxas. Lá embaixo, eles encontram Kasumi, que corre para seu irmão e o abraça. Eles são recebidos por Touko, Rina e um casal de outras bruxas encarregadas de proteger a escola, incluindo sua líder Natsumi, e um familiar de gato chamado Atori. Honoka pergunta a eles sobre o que está acontecendo e eles dizem que vão explicar. No entanto, Natsumi de repente tira uma arma e usa balas tranquilizantes ao estilo americano, colocando Ayaka para dormir ao atirar em Honoka. Kasumi tenta defendê-los, mas Rina a derruba com um único golpe. Ela então diz a Honoka que eles devem selá-lo até saber onde Kazan está e o que o inimigo quer. Honoka decide entender a situação pela primeira vez e o segue até uma cela de confinamento subterrânea junto com Ayaka. Enquanto está lá, ele percebe que o teto é muito alto, mas aberto para deixar entrar um pouco de ar fresco. Ele tenta voar até lá usando sua vassoura, mas não consegue usar sua magia por algum motivo. Nesse momento, Ayaka também acorda e diz que foi descuidada, e tudo isso deve significar que sua mãe foi derrotada. Naquele momento, Atori caminha até o teto e cai do telhado aberto, projetando um holograma mostrando Weekend. Weekend diz que finalmente encontrou ele e que está a caminho para pegar seu novo animal de estimação, Honoka. Depois de olhar para o rosto dela, Ayaka destrói o Tori, criando uma explosão que quebra a parede atrás deles. Ela diz que eles vão escapar e derrotar Weekend. E por enquanto, eles não podem usar nenhuma mágica por causa da cidade estar em ruínas. Depois disso, eles sobem uma longa escadaria por 2 horas para sair de um túnel e alcançar uma montanha fora da cidade. Quando emergem, vem uma cena terrível. A cidade inteira está destruída e em chamas. A pessoa com eles perde a cabeça, entra em pânico e se culpa pela destruição, pensando que todos estão mortos, incluindo sua mãe. No entanto, Ayaka permanece calma e diz para eles assumirem a responsabilidade. Ela explica que ninguém está realmente morto porque existe uma antiga tradição. Quando uma oficina é estabelecida, o líder faz um contrato com o coração da cidade. Isso cria uma barreira forte que protege os que não são bruxas. Em situações onde pessoas normais podem se machucar, a cidade usa a magia do contratado para protegê-las e resguardá-las. Basicamente, a cidade depende da magia das bruxas de oficina para consertar qualquer dano causado por magia. Atualmente, a cidade está em ruínas, e o contratado está desaparecido. Sem um novo contrato, nenhuma bruxa de oficina pode usar magia. Então, o primeiro objetivo deles é ir ao centro da cidade e fazer alguém novo o contratado, permitindo que as bruxas da oficina lutem de volta. Enquanto isso, Natsumi e os outros descobrem que todos os civis estão seguros e dormindo em um lugar seguro. No entanto, a diretora é capturada pelo inimigo, e nenhuma bruxa do ateliê pode usar magia devido à condição da cidade. Vai levar dias para qualquer ajuda chegar. Além disso, muitas bruxas da oficina estão desaparecidas após as explosões. De repente, uma das bruxas desaparecidas aparece com bombas relógio amarradas a ela. Ela revela que Weekend capturou várias delas e está usando-as como alavanca para forçar a rendição de Honoka. Eles têm meia hora para atender às suas exigências, caso contrário, todos enfrentarão uma situação perigosa. Enquanto isso, Kasumi se junta ao Tampopô e sua gangue para vigiar Weekend. O fim de semana está parado no terreno da escola, cercado por bruxas de oficina amarradas com bombas relógio. Tampopô pergunta a Kasumi o que ela quer que façam, e Kasumi responde que atualmente elas são as únicas bruxas capazes de usar magia. Ela assegura que terão que provar seu valor se quiserem ficar em sua casa. De volta ao túnel para o coração da cidade, Ayaka e Honoka continuam caminhando quando são confrontadas por um dos companheiros do fim de semana chamado Ao. Ela usa sua magia para criar um golem de pedra e esmaga tanto Ayaka quanto Honoka no chão com seus braços de pedra maciços. Ao então, agarra Ayaka e tenta dar um golpe final. No entanto, Ayaka a surpreende pulando e simplesmente chutando seu rosto. No início, Ao acredita que um chute normal não quebraria sua armadura de pedra, mas acontece que Ayaka é poderosa independentemente de sua magia, e eles continuam andando para frente. De volta da oficina subterrânea, Natsumi tenta desarmar as bombas manualmente, mas com apenas 18 minutos restantes, eles decidem confrontar Weekend diretamente. Ao mesmo tempo, Chronoware acorda em seu quarto e descobre que a cidade inteira está em ruínas. Ela questiona seu parceiro sobre a situação e ele explica que Weekend, uma bruxa, causou a destruição após receber informações sobre Honoka.
Chronoir percebe que Weekend deve ter derrotado Kazan e está determinada a não deixar alguém forte o suficiente para derrotar Kazan e escapar sem lutar. Enquanto isso, Natsume e os outros se aproximam de Weekend e a instam a se render. Weekend, no entanto, revela que em menos de 12 minutos todos eles morrerão por causa das bombas. Ela sugere que eles entreguem o que ela quer se quiserem viver um pouco mais. Apesar de afirmar ser fraca, Weekend avisa que mesmo que a derrotem, eles não conseguirão parar as bombas. Ao ouvir isso, Kazumi se pergunta se Weekend é apenas um negociador, e se a verdadeira pessoa controlando as bombas é outra. Com essa suspeita, Kazumi corre para o prédio para encontrar o parceiro que pode estar controlando as bombas. Por outro lado, Honoka vai até o coração da cidade e segue as instruções de Ayaka para fazer um contrato com a cidade. Com apenas alguns minutos antes que as bombas explodam, Hanon e os outros começam a correr em direção ao Weekend com determinação. Assim que sentem sua magia retornando, Honoka consegue formar um contrato com a cidade. Eles rapidamente desarmam todas as bombas e derrotam ao Weekend. Eles levam-na para uma cela mágica de selagem, mas Weekend os surpreende ao usar granadas de mão físicas dentro do selo, libertando-se e nocauteando todos com a explosão. Weekend se protege com uma armadura de ferro escondida sob suas roupas. Ela então se reúne com sua companheira, detonando as bombas restantes e causando danos significativos às bruxas do workshop. Ela chama por Honoka, pedindo que ele venha salvá-lo se puder. Graças ao contrato, Honoka ouve sua voz e testemunha o caos. Apesar das preocupações de Ayaka, Honoka decide usar seus poderes para enfrentar o Weekend. No entanto, Ayaka intervém, derrubando-o com uma cabeçada e declarando que ela mesma resolverá a situação. Por outro lado, Kazumi e os outros localizam o companheiro de Weekend e entram em batalha com eles. Enquanto isso, Chronoir captura Ao e a obriga a revelar o plano e o paradeiro de Weekend, fazendo-a divulgar as informações. Depois de nocautear Honoka, Ayaka o leva para a enfermaria da escola e o deixa descansar em uma cama. Enquanto descansa, Honoka tem um sonho sobre algumas memórias passadas envolvendo a mãe dele e de Ayaka. No entanto, justo quando está prestes a descobrir detalhes importantes, o professor Kyoyukiru aparece em seu sonho e o puxa para outra dimensão, muito parecido como antes. O professor Kyoyukiru informa que este é um reino especial onde as memórias de todos na cidade estão armazenadas. Como o novo contratado da cidade, em vez de ter seus próprios sonhos, Honoka vem para este reino. Kyoyukiru-sensei o leva para baixo em um elevador e explica que durante tempos de crise, eles evacuam todos os civis não feiticeiros da cidade para essa dimensão. Essas memórias são armazenadas como estrelas no céu deste reino. Assim que a cidade voltar ao normal, eles liberarão essas memórias após apagá-las e editá-las para que as pessoas não se lembrem de nada sobre o incidente. Honoka pergunta sobre o processo de apagamento de memórias e o sensei Kyoyukiru revela que, como membro da família Mikage, é sua responsabilidade apagar e editar as memórias de todos na cidade para manter sua existência em segredo. Enquanto isso, Kazumi está envolvida em uma batalha com o parceiro de Weekend, que possui uma magia de cópia que permite replicar a magia de seus oponentes. A luta continua com o titã urso rosa de Kazumi enfrentando o titã urso preto deles. Seu duelo é feroz, esmagando a cabeça um do outro como titãs monstruosos. Kazumi parece ter a vantagem inicialmente. Entretanto, ambos os combatentes se levantam novamente e continuam sua intensa luta, causando destruição inadvertidamente a uma parte do prédio da escola onde Tampopo e os outros estão localizados. Kazumi usa seu urso para resgatar um deles, mas isso dá uma abertura para o inimigo derrubá-la, dando a impressão de que eles podem vencer. De repente, Medusa chega em sua atraente forma humana e transforma o inimigo em pedra. Em seguida, ela repreende seus alunos, afirmando que deve puni-los por lutarem contra um oponente tão fraco. Medusa então agarra seus alunos e foge com as bruxas de Rotenberg perseguindo-as. De volta à enfermaria, a Tori entra e pergunta sobre a condição de Honoka. Ayaka informa que ele está com febre alta devido ao uso de sua magia para formar um contrato com a cidade. A Tori menciona que completou sua missão conforme solicitado e compartilha informações sobre Chronoir caçando bruxas da torre na cidade. Ela também enfatiza que não é responsabilidade de Ayaka se preocupar com Honoka. Ayaka expressa sua gratidão e pede a Tori que fique com Honoka enquanto ela sai para confrontar Weekend e acabar com o caos. Ayaka então pede sua espada e voa para a igreja onde Weekend está esperando por ela. Ao chegar, Ayaka imediatamente avança para atacar, mas é repelida no ar por uma explosão. Weekend explica que, ao contrário de Ayaka e Kazane, ela não possui habilidades extraordinárias ou superpoderosas em seu arsenal. Por isso ela levou anos para preparar bombas e colocá-las estrategicamente pela cidade, dando-lhe a vantagem de atacar em qualquer lugar e a qualquer momento. Ela afirma que Ayaka não tem chance contra ela. Apesar das probabilidades, elas continuam sua luta intensa. Weekend provoca uma explosão, fazendo o teto desabar sobre Ayaka. Embora ferida, Ayaka ativa sua magia de fogo, permitindo-lhe emergir dos escombros. A batalha continua, e Ayaka consegue derrotar Weekend por pouco em combate corpo a corpo. No entanto, ela é lançada para trás por uma explosão, e Weekend revela um grupo de bonecos de mana gigantes, usando-os para lançar um contra-ataque contra Ayaka.
De volta à escola, Honoka e Kiro são emboscados por um dos companheiros de Lin. Em resposta, Kyoyakiru usa sua magia para transportar Honoka de volta ao mundo real. Ao acordar, Honoka conversa com a Tori sobre Ayaka, mas ela insiste que ele volte para a cama devido à sua alta febre. Naquele momento, a Tori recebe uma ligação de Kyoyakiru, que a informa que o Weekend plantou uma bomba relógio enorme dentro do Reino Mágico. Para evitar que todos os evacuados morram, eles devem derrotar o Weekend para desarmar a bomba. A Tori decide ajudar Honoka e leva-o até onde Ayaka está. Eles chegam a tempo de ver Ayaka caída no chão. Honoka a segura nos braços, pedindo que ela perceba que há uma bomba ameaçando a vida de todos. Ele implora para que ela use seus poderes e Ayaka obedece, derrotando o Weekend. Ela exige que a bomba seja desativada pelo Weekend, mas o Weekend afirma que já é tarde demais e aciona a bomba, fazendo com que todos no reino pereçam. Indiferente, Honoka se levanta e tenta usar os poderes da Evemillion novamente, determinada a encontrar uma maneira de salvar todos. Ayaka tenta parar Honoka, mas ele de repente se sente tonto e desmaia, inconsciente. Em seu sonho, ele encontra Evemillion, que o repreende por voltar, apesar de aconselhá-lo a não se meter em situações que dependam de seus poderes. Evemillion entende seu desejo de restaurar todas as vidas e edifícios perdidos durante este período. Ela menciona que um desejo tão significativo requer uma compensação comparável. Quando Honoka pergunta o que ele pode oferecer em troca, ela sugere sua vida. No entanto, ela o lembra que se tirar sua vida por contrato, Ayaka também morrerá. Depois de contemplar por um momento, Honoka reconhece que parece não haver outra escolha. Ele faz um contrato com Evemillion, concordando em sacrificar sua vida para trazer todos de volta. Ele ativa seus poderes com força total, e milagrosamente tudo começa a voltar ao normal. A cidade inteira é rejuvenescida e todos retomam suas vidas normais, como se a bomba nunca tivesse explodido. Ayaka abraça Honoka, e ele pede desculpas pela decisão de sacrificar sua vida junto com a de Ayaka para que a restauração aconteça. Ayaka o tranquiliza, expressando que não o deixará morrer tão facilmente. Ela se levanta, chama pelo nome de Evermillion e declara que oferecerá sua própria vida em vez disso. De repente, a forma mágica de Ayaka desaparece e ela desaba no chão, inconsciente. Antes que Honoka possa processar o sacrifício de Ayaka, ele é apunhalado pelas costas por Weekend, que também foi restaurada graças ao desejo dele anteriormente. Weekend o informa que ele arruinou seu plano e agora ela só tem uma faca. Ela o provoca, sugerindo que ele não deve chorar por Ayaka, pois ele pode ir encontrá-la na vida após a morte. Honoka reúne suas forças, empurra a faca para fora de suas costas e revida, socando o Weekend ao chão. Honoka se posiciona sobre ela com a faca e a crava no chão ao lado de sua cabeça. Ele declara que terminou de desvalorizar vidas e afirma que não importa quantos planos malignos ela use para tornar sua vida miserável, ele sempre a derrotará e acabará com seus planos. Após este discurso heróico, ele cai sobre ela devido ao ferimento. Weekend, reconhecendo sua resiliência, decide poupá-lo, instruindo sua companheira a cuidar do ferimento. Ela comenta que ainda tem alguns dias antes de Weekend e Kazane retornarem. Após o encontro, eles se dirigem ao esconderijo, mas são surpreendidos por Cronoir e seu companheiro Crocodilo. Eles os convidam para um passeio e enquanto todos os outros estão de volta e felizes, Honoka é tomada pela tristeza, chorando sobre o corpo sem vida de Ayaka. Nesse momento, a Tori entra e recebe uma ligação de Kyoyakiru, que informa que tudo está bem agora e que eles completaram a missão com sucesso. No entanto, ele está muito triste com a condição de Ayaka para se importar com as boas notícias. Quando Honoka reconta tudo o que aconteceu, Kyoyakiru sente que há algo estranho nisso. Normalmente, apenas os empreiteiros podem cumprir as exigências do contrato, o que significa que Ayaka não deveria ter sido capaz de sacrificar sua vida em troca da dele. Além disso, Honoka percebe algo estranho no corpo de Ayaka. Embora ela não esteja respirando, seu corpo ainda está quente. Kyoyakiru propõe uma solução. Ele sugere tentar algo que possa trazer Ayaka de volta. Ele instrui a Tori a criar um círculo mágico especial e colocar Ayaka dentro dele. Kyoyakiru explica que Ayaka pode estar nesse estado porque encerrou o contrato deles à força. Para trazê-la de volta, ele precisa formar um contrato com ela novamente. Ele diz a Honoka para cortar sua mão levemente, derramar um pouco de sangue no peito de Ayaka e depois beijá-la. Embora beijar prove ser a parte mais desafiadora para Honoka, ele consegue dar um beijo na testa de Ayaka. Após algum tempo, Ayaka milagrosamente volta à vida, começando a respirar novamente. Depois de trazer Ayaka de volta à vida, Honoka retorna ao seu mundo dos sonhos para conversar com Evermillion junto com Kyoyakiru. Ele pergunta a ela sobre o que aconteceu e ela revela o contrato que fez com Ayaka quando eram crianças. De acordo com o contrato, se Ayaka morresse ou pedisse ajuda a Evermillion, ela liberaria o contrato entre eles, permitindo que Honoka usasse seu próprio poder que ele usa para manter Evermillion vivo. Acontece que Honoka restaurou tudo sozinho e uma vez que Ayaka rompeu seu contrato, ela não precisava dar a ele nenhum de seu poder. Consequentemente, o acordo deles foi cancelado. Enquanto isso, Cronoir desafia Weekend para um duelo 1 a 1 e a destrói completamente, expressando decepção com sua força. Ela esperava por uma adversária formidável, mas achou Weekend muito mais fraca do que esperava. Cronoir contempla torturá-la, mas é interrompida pela chegada de Kazane.
Kazane declara que para este incidente ela quer a custódia do vilão, e não pode deixar que Cronoir o tenha. Weekend questiona como Kazane está presente, pois deveria demorar pelo menos mais 5 dias para ela recuperar seu mana. No entanto, Cronoir revela que seus cálculos estavam errados e levou apenas 20 horas para Kazane recuperar toda a sua magia. Após o Weekend questionar por que Kazane não interveio antes, Kazane explica que queria que as crianças se divertissem, então decidiu não interferir. Agora ela está lá para limpar a bagunça que fizeram. Ambos se enfrentam e fica claro que eles são provavelmente os indivíduos mais fortes do show até agora. A batalha entre Kazane e Cronoir dura apenas alguns minutos, durante os quais eles trocam golpes intensos. Como esperado, Kazane vence. Na manhã seguinte, Honoka acorda em sua cama e Ayaka o cumprimenta com um bom dia. Ela diz para ele se preparar para ir para a escola. No caminho, Honoka pergunta se ela está bem, e Ayaka responde que vai levar um tempo para seus poderes mágicos se recuperarem, mas ela está bem mesmo sem eles. Mais tarde, eles são emboscados pela equipe Tempo Rocket que tenta capturar Honoka. No entanto, Ayaka mostra a eles que ela ainda é a personagem principal deste mundo, mesmo sem magia. Ela agarra Tampopo e Mei pelas cabeças e quase as esmaga com seu aperto. As duas pedem desculpas por seu comportamento rude, e tudo volta ao normal. E é aí que o anime de hoje termina. Me avise nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal, e eu te vejo no próximo.